Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje eu quero deixar para vocês, para que vocês venham meditar um versículo na palavra do Senhor, que está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medite nela noite e dia, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Eu vou ler somente a parte A, que você venha meditar. Amém, irmãos? Amado Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer por mais um dia. Amém, Jesus. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Verdade. E agora que estamos aqui, Senhor, queremos te pedir perdão por tudo que não fizemos, que devíamos ter feito. Nos perdoe. E que a tua bênção nos acompanhe durante todo esse dia. Abençoe cada pessoa que nos ouve. Que a tua bênção chegue onde quer que a nossa voz esteja agora chegando. É a oração que fazemos com gratidão e fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista. Nosso entrevistado de hoje é o nosso querido e amigo pastor Davi Amâncio. Eu tenho certeza que a história de vida dele vai falar muito ao teu coração. Pastor Davi, a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar te recebendo. Prazer meu. E é um prazer muito grande estar fazendo essa entrevista com o senhor. Deus nos deu esse privilégio, viu, de hoje estar aqui com o senhor. E te agradeço muito pelo senhor ter aceito esse convite, certo? Eu gostaria de que o senhor contasse um pouco da sua história, falasse um pouco quem é Davi, quem é o pastor Davi, como ele foi na sua infância. Se o senhor quiser falar um pouco da sua família lá atrás, pode falar. O senhor vai ficar à vontade para falar um pouco daquilo que o senhor viveu. E eu falo um pouco porque o senhor é muito jovem. E até hoje, como está Davi? Quem é hoje Davi? Como foi esse encontro de Davi com Deus? Ou se Davi já nasceu em berço evangélico? Viu, pastor? O senhor fique à vontade para se expressar. Deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza. Tá bom, meu amado? Tá bom. Muito bom dia para todos que acompanham o Pode Crer. É um prazer estar aqui para falar sobre minha história de vida, né? Eu sou natural de Alagoinhas, Bahia. Fica aqui bem próximo à Feira de Santana, cerca de 1 hora de viagem de Feira de Santana e 2 de Salvador. Portanto, no Recôncavo Baiano. Filho da dona Naí, venho de uma família de 6 filhos de dona Naí. Eu sou o último desses filhos, sou o mais novo, portanto, que era uma pessoa que até então não era cristã, mas foi alcançada por Deus. A pregação do Evangelho chegou na minha casa e quando eu me entendi, né, quando eu cheguei aos 6 anos, 8 anos de idade, lá em casa já acontecia o culto doméstico. Ai, que maravilha. Então eu tive esse privilégio de poder ter sido criado num lar cristão. Glória a Deus. Então eu gosto sempre de frisar isso, que foi um privilégio minha mãe ter sido alcançada por Deus e eu já crescer ouvindo as sagradas letras, ao passo que meus irmãos mais velhos que eu não tiveram esse privilégio. Sim. Só depois de adolescente, adulto, foi que tiveram contato com o evangelho lá em casa. Sim. Bom, mas uma família pobre financeiramente, meu pai deixou a casa ainda pequeno, eu não tenho lembranças de vê-lo na minha casa. E o que tornou a vida da gente muito difícil, né? Anos 70, eu nasci em 1966, portanto, no início dos anos 70, a nossa vida era muito difícil, sobretudo porque no Brasil nós tínhamos uma inflação bem elevada, né? O custo de vida muito elevado. E eu venho de uma família pobre, morando na periferia de Alagoinhas, mas que tinha uma mãe temente a Deus. Amém. Aquela família pobre, porém muito direita. E minha mãe, mesmo sem pai, ela passou valores que até hoje me acompanham. Glória a Deus. Eu me lembro de minha mãe dizendo: não minta, porque quem mente rouba.
Eu me lembro de minha mãe dizendo para mim, estude, estude. Mas depois que minha mãe faleceu em 1982, no dia 6 de maio de 82, a nossa vida lá em casa mudou muito, né? Porque ela era o referencial, ela era o morão da cerca, como dizem os mais velhos, né? Sim. Então a família sofreu um abalo muito grande, não tínhamos a referência paterna, e agora então eu fico numa situação muito mais complicada, porque agora eu não tinha nem o pai e nem tampouco a mãe. Sim. E eu fui morar com uma família que me acolheu, o vice-moderador de uma igreja batista em Alagoinhas, e que me disse, não importa o que seu pai fez, ou quem é ele, você precisa perdoar. E Deus usou aquele homem para me convencer a procurar meu pai, eu procurei meu pai, pedi perdão para ele. Glória a Deus. E fizemos amizade. Eu descobri qualidades que meu pai tinha que eu não sabia. Por exemplo, meu pai tinha um coração perdoador. Amém. E eu não sabia disso. Eu fui criado para nutrir ódio do meu pai. Foi o único erro que eu me lembro que minha mãe cometeu, foi esse. Sim. Em relação à nossa criação, foi nos incitar contra meu pai. Depois que ela partiu, então eu procurei meu pai e nós reconciliamos. A despeito de tudo que aconteceu, porque foram muitos problemas envolvendo minha mãe e meu pai, mas nós conseguimos vencer todos os obstáculos e eu gosto de pensar que sem olhar para a cruz a gente não consegue perdoar ninguém. É verdade. Então eu precisei olhar para a cruz e ver Jesus Cristo dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém. Eu me sentia rejeitado pelo meu pai, abandonado pelo meu pai, e essa era uma ferida que precisava ser curada. Sim. Bom, então eu, a partir daí, desenvolvo aquela amizade com meu pai, porém, eu tive que seguir minha vida, trabalhando para me manter, porque meu pai tinha outra família para cuidar. Então eu fui trabalhar e parei de estudar. Parei de estudar, porém, eu não abandonei os princípios cristãos. A única realidade que eu conheço é a realidade cristã. Sim. E eu congreguei na Igreja Batista por muito tempo, mas depois eu tive contato com a Igreja Pentecostal. Eu me lembro que em 93, 1983, melhor dizendo, quando eu fui pela primeira vez numa igreja pentecostal, eu pensei que aquele povo era louco, porque eu vi muito barulho, glória a Deus, aleluia. E eu falei, esse povo aqui é louco, porque meu contato era com a igreja batista tradicional. Sim. Da cidade de Alagoinhas. E aquela outra realidade foi muito conflitante para mim. Sim. E eu pensei, esse povo aqui deve ser louco. Né? Eu me lembro de um cidadão perto de mim que enchia o peito e dizia, glória a Deus, aleluia. Eu falei, para que isso? Deus é surdo? Né? 6 meses depois eu estava igualzinho a eles. E eu até descobri, aí eu já me dirijo agora a quem está nos acompanhando, né? Que já pode ter ouvido alguma crítica em relação aos pentecostais. Quando a coisa aperta, geralmente chamam os loucos para orar. É verdade. Né? Chamam os mais loucos possível para orar. E nós chegamos até aqui fazendo muitas loucuras, sim, inclusive, né? Eu me lembro aqui em Vitória da Conquista, quando o Evangelho chegou, a história que nós ouvimos é que foi numa tenda, né? Tipo um circo. Uhum. Alguém chegou pregando o Evangelho, expulsando demônios, e assim a igreja quadrangular começou em Vitória, sim, da Conquista. Uhum. Então, são os loucos de Deus, né? Não porque perderam a sanidade da forma convencional, mas porque são loucos por Jesus. É verdade. E eu encontrei esse povo louco por Jesus, que não economizava emoção. Amém. E eu, 6 meses depois, estava igualzinho a eles. Bom, o tempo passou e eu, então,
continuei sem estudar, mas servindo a Deus. Amém. Como muita gente hoje nas igrejas, né? Uhum. Que serve a Deus, é sincero, porém se afastou dos estudos. E eu tenho recomendado, estude. Verdade, pastor. Estude, né? Não descubra tarde como eu a importância da educação. Porque há 12 anos atrás eu voltei a estudar. Olha. Né? Foi um hiato de tempo de cerca de 25 anos Sim. sem estudar. Bom, de forma que eu tenho utilizado essa minha experiência para que os jovens e os adolescentes aprendam com o meu erro. Sai mais barato, né? E Bom, talvez na sua época, pastor, não tenha sido nem porque o senhor não queria, a dificuldade que era de estudar. Ou o senhor estudava ou o senhor trabalhava. As escolas eram mais longe, hoje é uma facilidade muito grande, né? E eu vejo essa ausência deles na escola, né? Essa desvalorização. Hoje tem até ônibus para ir para a escola, que pega na porta, deixa na porta. E antes, né? Eu não sei qual era a sua realidade, mas eu me lembro da minha adolescência, da minha infância, que fui estudar à tarde também, que andávamos quilômetros a pé, né, no sol escaldante, mas a gente tinha o desejo de estudar. E aí chegava uma certa série que parava, porque não tinha mais professor. E hoje não temos mais essa desculpa de não estudar. Hoje está muito mais fácil, né, para quem quer. E a própria Bíblia nos ensina a crescer-vos na graça e no conhecimento. É necessário, principalmente nós, que estamos ali à frente de muitas coisas, precisamos estar bem informados, precisamos estudar. Pode continuar. Pastor. foi muito importante você destacar isso, porque isso me intriga muito hoje. Como é que o conhecimento está na palma da mão Verdade. e muita gente não lê. Você pode acessar livros em PDF. Verdade. A hora que quiser. Né? Na minha época, só quem comprava livro era quem tinha dinheiro. Sim. Mas hoje o conhecimento está na palma da mão. E, diga-se de passagem, liam muito. Exatamente. Dificuldade para comprar o livro, para encontrar o livro, mas lia muito. Pronto. Aí eu aproveitei que eu não estava estudando, eu não estava na escola formal, mas em casa eu comprava livros evangélicos. Eu gostava muito de escatologia. Uhum. Então eu exacerbei em ler. Sim. Eu já fiquei sem comer para comprar livros, né? E eu me lembro que o pastor José Menezes, da Assembleia de Deus, que foi meu pastor, a quem eu mando um abraço, caso ele assista esse podcast, né? Pastor José Menezes foi um incentivador. Inclusive, ele dizia que a minha história dá um livro, porque ele viu, acompanhou de perto muitas dificuldades que eu vivi. Sim. E eu morei só 12 anos, e nesse período eu tinha meus livros. Eu tinha uma biblioteca improvisada, uma caixa de papelão que eu guardava meus livros. Livros sobre escatologia, pastor Napoleão Falcão, foi uma fonte de inspiração para mim. Que bênção. De 10 mensagens que Napoleão pregava, pelo menos 8 era sobre escatologia, sempre sobre a volta de Jesus. E eu me senti despertado para estudar sobre isso. E eu comprei muitos livros sobre escatologia e li Apocalipse, versículo por versículo, as 70 semanas de Daniel, Israel, Gog e o Anticristo, Assim Vive Israel, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, de Joel Leitão de Almeida. Então, eu ficava sem comer para comprar livro. Que bênção, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante também foi a escola bíblica dominical. Eu era perguntador na escola dominical. Eu gostava de perguntar. Então, isso me ajudou muito. Porém, faltava o conhecimento formal. Sim. A educação formal. E só muito recentemente, há 12 anos atrás, que eu acordei para essa realidade, vendo meus filhos crescendo, estudando, e eu pensei, quando perguntarem qual é o nível escolar de seu pai, e eles vão dizer ensino fundamental incompleto, e eu pensei, eu não estou preparado para essa vergonha. E aí eu decidi que eu voltaria a estudar. Aqui em Vitória da Conquista, eu tenho cerca de 27 anos já morando aqui em Vitória da Conquista. Eu saí
de Alagoinhas aos 28 anos de idade e vim trabalhar em Vitória da Conquista. Chegando aqui, eu conheci uma mulher chamada Maria Ione Trindade Souza, que foi uma fonte de inspiração e de incentivo para eu voltar a estudar. Maria Ione Trindade Souza, que quando eu conheci, ela já tinha feito seminário. E aquela mulher estava voando. Eu falei, eu estou correndo. Se eu não voar, vai ficar complicado, vai ficar desproporcional. Então eu decidi voltar a estudar. Então ela foi um incentivo para que eu voltasse a estudar. E eu, a princípio, tentei o supletivo, não deu certo, porque eu não conseguia ser aprovado em matérias como química, física, matemática. E eu pensei, eu tenho que ir para educação formal, sentar numa sala de aula e voltar a estudar. E foi aí que eu me matriculei no Adélia Teixeira, que é uma escola de ensino médio aqui de Vitória da Conquista, e concluí os estudos no Adélia Teixeira, no colégio Adélia Teixeira, e logo depois eu tentei o vestibular. Tentei o vestibular, na primeira tentativa eu fiquei classificado, fui classificado, mas não fui convocado, e eu não desisti. Tentei novamente, e foi quando em Vitória da Conquista surgiu psicologia, e eu então me inscrevi em primeiro lugar em psicologia e fui aprovado. Que bênção. Mas eu costumo dizer que primeiro a graça de Deus na minha vida. Amém. Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém. E segundo a minha família. Eu sou casado com Maria Ione, tenho 3 filhos, Isabela, Rafaela e Marcos Davi. E a minha família tem sido uma base para o meu progresso. Eu tenho um lastro que é a minha família. Então, eu tenho hoje um vínculo muito bom com os meus filhos. Eu consigo conversar com eles e dar carinho, dar afeto, coisa que eu não tive. E às vezes a gente dá coisas não é porque teve, mas sabe a importância que tem. Verdade. Né? Então hoje eu ensino para eles coisas que eu não aprendi, mas eu sei o valor que tem. Sim. Né? Então eu consegui ser aprovado no vestibular, cursei psicologia. Antes da psicologia eu cursei teologia aqui no CFTBN, em Vitória da Conquista. Só recebi o diploma conforme foi acordado com a direção depois que eu concluí o ensino médio, porque era um critério. Sim. Então, depois que eu concluí o ensino médio, aí então eu fui e peguei meu certificado, meu diploma de bacharel em teologia pelo CFTBN. Peguei esse curso, validei, fiz mais 2 anos e validei pelo MEC. Então, hoje eu sou graduado em teologia pelo MEC, então eu sou certificado pelo MEC. Sim. E também em psicologia. E logo depois eu fiz um mestrado em educação. Porém, nada disso sem Jesus tem valor. É verdade. Eu me impressiono quando eu leio Paulo, porque Paulo era um homem que tinha muito conhecimento, mas ele disse que ele trocaria tudo aquilo por Cristo. Sim. Né? Então, eu estou falando isso sem nenhuma vaidade, inclusive eu procuro evitar a vaidade do conhecimento, mas para glorificar a Deus. Amém. Para que você que está ouvindo agora esse podcast, você entenda que é possível, e o nome do podcast é Pode Crer. Então, para Deus nada é impossível. Eu não estava na fila da educação, eu não era o último da fila, eu estava fora da fila. Sim. Estava fora da fila. Aqui em Vitória da Conquista eu era um anônimo, mas eu descobri que quem tira do anonimato é Deus. Verdade. Assim como fez com Davi, que se tornou rei. Verdade. Então Davi era um anônimo. Estava lá apacentando as ovelhas e foi esquecido até num jantar muito importante na casa dele. Sim. Mas quem tira do anonimato é Deus. Verdade. E eu quero aproveitar e falar para você que está me ouvindo, que não importa onde você esteja, qual seja a sua situação,
eu fui um filho que foi criado sem pai. E por muito tempo eu nutri raízes de rejeição em relação a meu pai. Mas depois eu descobri que Jesus Cristo, no momento mais difícil da sua vida, no Getsêmani, quando ali morre a vontade dele, ele chamou Deus de meu pai. Amém. E eu descobri que eu não fui abandonado. Eu tenho pai. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, você tem pai. Amém, Jesus. Você não é órfão. Deus não te abandonou. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos pai. E o Pai do céu cuidou de mim. Amém. Eu tinha tudo para dar errado, Cristiane. Sim. Tudo para dar errado. Mas Deus está fazendo dar certo. Glória a Deus. Então é por isso que eu posso estar aqui hoje dando essa entrevista para você. Amém. Que lindo. Vir falando da minha história. Você tocou num assunto muito importante, pastor, que eu queria até falar um pouco sobre isso, dessa dificuldade que os pais têm em estar conversando com os filhos. Hoje, eu ouvi uma frase, há uns dias atrás, que eu achei bem interessante, dizendo assim: há décadas atrás, tinham pais ignorantes e criaram filhos e tornaram-se inteligentes, porque eles eram sábios em sentar com os filhos, conversar e passar ensinamentos, princípios. E hoje, atualmente, os pais são bem instruídos, entretanto, deixou-se de lado. Na verdade, não foi bem uma frase, foi um pensamento, né, de alguém que eu não me lembro o nome. E eu achei muito interessante que é uma realidade. Hoje nós temos tudo ao nosso alcance. Os pais tiveram oportunidade de estudar, né, de estar com mais conhecimento. Mas a gente percebe essa dificuldade que há em muitos pais com esse contato com os filhos, esse diálogo aberto com os filhos. Essa comunhão em família tem se perdido muito. E aproveitando, né, como o senhor, como pastor, como pai, como tem isso, para o senhor falar um pouco sobre isso para quem está nos ouvindo, que isso é muito importante, isso é necessário, esse diálogo entre pai e filho. Porque o que o filho não aprende em casa, ele vai aprender lá fora. Então, se não houver um diálogo em casa, uma instrução em casa, ele vai aprender lá fora e de forma errada. Então, nós precisamos ter, né, primeiro essa base em Deus, porque a nossa base precisa ser Deus, para a gente estar instruindo os nossos filhos, né? Principalmente, já vamos falar aqui do início da fé, né? Como a sua mãe, ela teve um papel muito grande na sua vida, né? O Senhor guardou isso, os ensinamentos da palavra de Deus vindo dela. Olha a importância, né, desse ensinamento. E aí vem hoje os pais de não ter mais tempo, né, com os filhos. Isso é um perigo muito grande no nosso mundo atual. Inclusive, eu lido muito com situações de demanda de afeto em relação aos pais. Uhum. Eu costumo dizer que minha mãe fez muito com pouco. Ela não sabia ler. Não sabia ler. Entretanto, ela fez muito com pouco. Hoje os pais têm muito, mas fazem pouco. Guardadas as devidas proporções, né? Então eu quero aproveitar e me dirigir agora a todos os pais que estão nos ouvindo, né? Sim. Eu sei que esse podcast é muito assistido. Então eu quero aproveitar e fazer um pedido aqui para você que é pai. Tem pai que consegue dar um iPhone A34 da Samsung, que custa R$ 1.799, mas não dá o mais importante: afeto. Afeto. Afeto hoje tem sido algo muito escasso. Verdade. Existem famílias que estão separadas dentro de casa. Verdade, pastor. Há quem diga que durante a pandemia tiveram pais que encontraram seus filhos que estavam perdidos dentro de casa. Então eu quero agora dizer para você que quem está falando aqui é alguém que nunca recebeu um beijo do meu pai. Eu nunca recebi, mas hoje eu dou. Amém. Eu beijo meu filho, beijo minha filha, porque eu sei que é importante. Verdade. Talvez eu esteja falando para um pai que nunca teve o afeto da mãe ou do pai. Verdade. Eu me lembro que minha mãe tinha um dia que ela estava surtada.
surtada literalmente. Uhum. E ela explodia com facilidade. O que tivesse na frente, ela batia. Ela jogava na gente. Era assim que Sei bem o funcionava. que é isso. Era assim que funcionava. Né? Porém, hoje eu posso fazer diferente. Sim. Eu posso fazer diferente. É porque, às vezes, uma pessoa que é oprimido se torna opressor. Verdade. Não precisa ser assim. Verdade, pastor. Eu posso fazer diferente. Eu posso sentar com meu filho e conversar com ele. Então, converse com seu filho. Uma mãe me disse que ia dar uma surra na filha de 16 anos. Eu falei, o tempo da surra passou. Acabou. Agora é muita conversa. Verdade. O tempo da palmada passou. Não que eu esteja aqui estimulando a surra, né? Não é apologia à surra. Mas o tempo da correção, aquela correção no modelo antigo, no estilo antigo, passou. Agora é muita conversa, muito diálogo, até para você não perder seu filho, Verdade. sua filha, para alguém. Verdade. E eu penso que o momento é muito propício para a gente falar sobre isso, porque se a família estiver bem, a sociedade está bem. É verdade. Se a família estiver bem, a igreja está bem. Tá bem. Então vamos investir na família. Verdade. Não é? Eu sou um homem de família, eu saio, mas eu sempre volto para casa. Glória a Deus. E não vejo a hora de voltar para casa. Uhum. Né? Então eu queria deixar essa reflexão aqui para você que está nos ouvindo, que eu tinha tudo para dar errado, ser um péssimo pai, tinha tudo para ser um péssimo cidadão na sociedade, um péssimo ser humano no trabalho, né? Sim. Ruim de relacionamento, mas só que a gente não pode agora repassar os traumas do passado, Verdade. as angústias, frustrações Verdade. nos relacionamentos da gente. Então, é possível fazer diferente, eu creio nisso. E, acima de tudo, a graça de Deus. Aleluia. É a graça de Deus que nos ajuda nisso. Porque se depender de nós, o que a gente pode reproduzir é tristeza, amargura, né? E aí eu poderia ser uma pessoa com complexo de inferioridade, uma autoestima bem negativa, né? Mas eu tenho entendido que nós somos saradores feridos. Sim. Às vezes a gente, com as nossas feridas, pode levar remédio para alguém, né? Então é possível. É possível. É verdade. E como foi que surgiu... aliás, como o senhor descobriu esse chamado pastoral? Bom, em primeiro lugar, até hoje eu ainda fico impressionado, né? Até hoje eu ainda fico impressionado porque eu não planejei isso. Eu nunca me vi sendo pastor. Eu nunca me vi. Eu não imaginava que seria chamado por Deus para esse ministério tão nobre, Sim. que é o ministério pastoral. Eu me lembro de alguém que disse para mim, eu me preparei para isso, eu estudei. Eu falei, talvez não seja. Porque não é quem quer. Não é quem quer. Verdade. Agora, depois, Deus convence a gente a querer o que Ele quer. Verdade. Funciona mais ou menos assim. Porque quando uma pessoa diz assim para mim, sou eu sou o cara. Eu olho para a Bíblia Sagrada e não encontro nenhum dos homens e mulheres que Deus chamou, dizendo, demorou. Eu estava aqui com esse talento todo. Desse jeito. O senhor estava onde que não me viu? Não, pelo contrário. Teve gente que disse que não sabia falar. Verdade. Manda outro em meu lugar. Manda outro em meu lugar. Esse sentimento de indignidade gera dignidade. Verdade. Quando você se acha indigna, Deus lhe torna digna. Verdade. Então, me parece que isso aconteceu comigo, porque até hoje tem hora que eu fico pensando, além de me salvar, ainda me convoca para trabalhar. Aleluia. Então eu fico com esse sentimento de
indignidade. Sim. Indignidade. Eu costumo dizer que são as injustiças do amor de Deus. Deus foi injusto, porque eu mereci o inferno, Deus vai dar o céu. Né? Eu merecia, fica aí, não, já salvei, mas fica aí. Sim. Não, ele me chama para trabalhar. E como nós estamos precisando de pessoas que se sintam indignas. Verdade, pastor. Perguntaram a Paul Walsh, pastor da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, qual é o seu segredo no seu chamado? E ele disse, meu segredo qual é o seu segredo? Por que Deus lhe usa? E por que Deus lhe chamou? Ele disse, meu segredo é esse, é que Deus me encontrou mergulhado no meu próprio vômito, no quarto do meu apartamento, e mesmo assim ele me quis. Então esse é meu segredo. E eu costumo pensar que, eu gosto de pensar que não tem nada a ver comigo. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Ele, não tem nada a ver comigo. Inclusive eu estava falando outro dia, me permita, Cristiano, Claro, fica à vontade, que eu pastor. cresci acreditando que Jesus Cristo, ao falar para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que Jesus estava falando para Jesus, e não foi. Jesus estava falando para Pedro. O que é que Jesus estava dizendo? Sobre essa pedra pequena, eu vou entregar a liderança da minha igreja. Você que não se acha capaz, você que tem um pavio curto, é você. Eu vou entregar a liderança da minha igreja. Sobre você, eu vou entregar a liderança. Quer dizer, então Deus pega gente pequena e entrega coisa grande para fazer. Foi o que Jesus fez com Pedro, fez comigo. E está fazendo por aí afora com tanta gente. E quem sabe tem gente me escutando agora, né, que está se identificando e dizendo, foi assim comigo. Eu não me imaginava fazendo o que eu faço. Ontem eu comecei uma prédica, uma mensagem, com a seguinte expressão. Eu torno minhas as palavras da doutora Rebecca Brown, quando esteve em São Paulo. Ela começou dizendo, eu tenho certeza que não teria ninguém melhor para estar aqui do que eu hoje. Eu falei, já começou mal. Já começou mal. A gente tem a mania, o costume, o hábito, por vezes, de se precipitar e tirar uma conclusão precipitada a respeito de alguém. Sim. Quando eu vi a doutora Rebecca Brown dizendo, eu tenho certeza que não teria ninguém melhor para estar aqui hoje do que eu. Eu falei, gente, está se achando. Se achando? Mas aí ela concluiu, porque eu não mereço estar aqui. E aí eu fiquei envergonhado. Então, é o meu caso. Não teria ninguém melhor para estar aqui hoje falando para você, não pode crer, do que eu. Porque eu tenho certeza que eu não mereço. É por isso que eu faço qualquer sacrifício, na esperança de que alguém ouvindo seja tocado pelo meu testemunho. Tá bom? Então eu vou para o seminário, vou para a faculdade, minha fé não foi abalada, não foi abalada. Por vezes nós dizemos, fulano desviou. Não, às vezes nunca esteve no caminho. Verdade. Universidade não desvia ninguém. Verdade. Quando você tem certeza do que você quer. E hoje é um grande problema, né? É um grande problema. Porque muitas pessoas saem crente, né? E quando chega numa faculdade, no segundo mês, já está totalmente desviado. É como o senhor falou, talvez nunca esteve. Não tinha base. Nunca esteve no caminho. Então, só fortaleceu minhas convicções a universidade. Não enfraqueceu. Eu entro cristão e saio cristão de lá. Amém. Estou voltando para lá novamente para fazer um doutorado cristão. Glória a Deus. E outra coisa, desbloqueado. Claro. Que é mais importante. Porque hoje nós temos uma séria dificuldade de conviver com as diferenças. Verdade. E a universidade é um ambiente plural. Verdade. E eu preciso conviver com as diferenças ali. E na realidade, pastor, às vezes não
nós somos muito religiosos. Aí nos inchamos muito na nossa religiosidade e não paramos para ouvir as pessoas. Exatamente. E né, de respeitar a opinião de cada um, né? E ninguém vai tirar a tua fé. Mas você não precisa impor isso a ninguém. Não. Né? Então a gente tem que olhar sempre como era que Jesus andava, como é que ele se portava no meio de todas as pessoas. Ele não tinha nenhum problema de estar na casa de um ladrão, não. Né, que ele foi questionado. Ele não tinha nenhum problema de estar na casa de um pecador, porque para eles não podiam entrar. Jesus não tinha esse problema. Ele deixou muito claro para quem ele veio. Estávamos falando sobre isso antes do Senhor chegar. Então, assim, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha a convicção de que ele era o Cristo, né, o Filho de Deus. Então, ele não se importava, primeiro, com o que falava-se dele. E segundo, ele estava ali, como ele mesmo citou, não para os que estavam são, mas para os doentes. Então, como é que ele ia ter acesso aos doentes se ele estivesse cheio da religiosidade como os fariseus? E nós, em muitas das vezes, estamos exatamente fazendo o que os fariseus faziam, às vezes sem perceber. Então, interessante você falar sobre isso, porque tudo é uma questão de identidade. Sim. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, mas não mudou a identidade dele. Verdade. Trocaram o nome dele e de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego. Verdade. Mas não mudaram a identidade. Então, na faculdade, eu nunca perdi minha identidade. Sim. A ponto de um professor meu, muito capaz, esse professor, Dr. Cláudio Nunes Pinto, na banca da minha defesa, ele disse, eu falei para Davi que eu já tinha visto padre intelectual, agora pastor foi o primeiro. E eu disse para ele, é porque Jesus tirou, foi meu pecado, não foi minha inteligência. Então, é possível ser cristão, claro. É possível ser pastor e é possível ser intelectual. Claro. Um homem da ciência. Sim. É possível. É verdade. E essa ciência glorificar a Deus. É verdade. É possível. É possível. Eu defendo que é possível crescer na graça e no conhecimento. Nós temos precedentes bíblicos. Apolo é um exímio conhecedor das Escrituras. A Bíblia chega a dizer poderoso nas Escrituras. Sim. O apóstolo Paulo tinha conhecimento para dar e vender. Verdade. Para dar e vender. Verdade, pastor. Entretanto, isso não impediu ele de ser cristão. É verdade. Então, o conhecimento não é impedimento. Nós não estamos falando de coisas excludentes, sim, mas coisas que se complementam. Verdade. E para acabar de completar, eu sou um pesquisador que pesquisa a teoria marxista. Aí alguém diz, como é que pode? O cara é pastor pesquisando Karl Marx. Tá doido, vai desviar. É só comer o peixe e separar as espinhas. Exatamente. Tem o que é bom, só o que é mal. Entendeu? O senhor falando em identidade, eu achei bem interessante, dando alguns exemplos, né, do Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E eu vou lá para José. José, ele foi muito jovem para o Egito. Então, ele não tinha ninguém para continuar instruindo ele. E ele foi para o Egito, ele não negou o seu Deus em momento algum. Exatamente. Portou-se como um servo de Deus. Ele poderia ter deixado de lado. Não, eu não vou mais seguir o Deus do meu pai. Eu estou aqui numa terra distante. Eu estou aqui tendo oportunidades diferentes do que eu tive lá, porque eles viviam basicamente como nômades. Então, né? E ele foi se desviando de tudo que tirava ele da presença de Deus. Quando, vamos lá para frente, quando ele foi acusado, né, de adultério com a mulher, na verdade não foi de adultério, de abuso, né, com a mulher de Potifar, de ter assediado ela, e ele em momento algum negou a sua fé, pelo contrário. Ele deixou muito claro que ele não queria pecar diante do Senhor dele e também do patrão dele, né? Falando na linguagem de hoje, daquele que deu a ele, né, a condição, né, de vida financeira. E ainda, gente, eu fico tão maravilhada com a história dele,
que ele tendo a oportunidade de, lá na frente, de estar diante de Faraó, e ele não deixando, em momento algum, de exaltar o nome de Deus. Exato. Que era Deus que estava dando para ele, era Isso. aquele dom de interpretar sonhos, não vinha dele. Então, assim, ele não perdeu em momento nenhum a sua identidade. Exatamente. Ele não deixou, né, que nada tirasse dele os princípios que ele aprendeu com o pai. Então, a gente vê hoje como está tão superficial, infelizmente. Né? As pessoas aprendem, fica dias na igreja, tem culto de manhã, tem culto de tarde, tem culto à noite. Né? E, às vezes, quando sai, vai morar em outra cidade para estudar ou vai fazer uma viagem, já voltam desviados. Isso é terrível. O que está acontecendo com a humanidade hoje? Às vezes o início indica o fim. Eu tenho proposto um teste simples para verificar se a pessoa nasceu de novo. Uhum. É perguntar, me fala do dia que você nasceu de novo. Tem gente que não lembra. Como é que um dia tão importante você não tem registro? Verdade. Então, se não tem registro, é porque talvez não tenha acontecido. Porque esse dia é um divisor de águas na vida da pessoa. 13 de outubro de 1983, uma sexta-feira, quem pregava era a missionária Irmã Maria. Aquele dia aconteceu algo na minha vida que foi semelhante ao que aconteceu com Saulo quando caiu do animal. Sim. Se a gente perguntasse, provavelmente ele ia dizer: o dia que eu nasci de novo foi quando eu estava indo para Damasco. Na estrada para Damasco, eu encontrei Jesus. Sim. Ou ele me encontrou, porque quem estava perdido era Paulo. Né? Então, ele certamente ia dizer que ele ficou cego para depois enxergar. Então, existe um dia que Deus divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Se isso não aconteceu, pode ser que o final esteja comprometido. Sim. Então a pessoa vai para a faculdade com esse fiapo de fé, essa expressão inclusive não é minha, é do Caio Fábio. Então a pessoa vai para a faculdade com esse fiapo de fé e não suporta o teste. Verdade. Não suporta, porque a fé da gente na universidade, ela é testada. Ela é testada frequentemente. Entendeu? E se falar besteira, bobagem na universidade, você passa vergonha. É verdade. Passa vergonha. Então, Deus teve misericórdia de mim. Inclusive, aprendi a conviver com as diferenças. Né? Uma coisa que me ajudou bastante foi ter trabalhado 4 anos com recuperação. Que eu precisei ter esse olhar da graça. Amém. Eu vi gente que tinha perdido tudo e tinha feito tudo e mais um pouco, e Deus teve misericórdia. Glória a Deus. Então isso marcou a minha história. Inclusive, eu voltei agora a trabalhar no CREAME, uma casa que eu amo, aqui em Vitória da Conquista, e que eu tenho visto que é tudo sobre a graça de Deus. Aleluia. É tudo. E eu falava até para um amigo meu, que os templos evangélicos precisam ser casa da graça e não casa do julgamento. Verdade. Casa da graça. Eu gosto de pensar, Cristiane, que quando Jesus Cristo disse para aqueles que queriam matar, executar aquela mulher, sim, que era chamada de mulher adúltera, olha o estigma social. E quando ele disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus estava dizendo, aqui todo mundo é farinha do mesmo saco. Verdade. Então, por que é que eu, na universidade, vou achar, por ser cristão, que eu sou uma farinha de um saco diferente? Verdade. Por quê? Aí eu vou desenvolver santidade repulsiva e não atrativa. É verdade. E é o que tem acontecido muito hoje. Gente metido a besta. Eu quero falar para vocês, que Deus tenha misericórdia de nós, mas o que está afastando muita gente dos templos é a hipocrisia de muitos evangélicos. Não é Jesus, mas a hipocrisia de muitos evangélicos. E eu tenho batido nessa tecla para ver se a gente cria juízo. Verdade. E deixa de ficar agindo como gente metida a besta que come repolho e arrota peru. Verdade.
e está tão distante quando está assim do evangelho que Jesus ensinou. Qualquer podcast que a gente fizer é essa linguagem jacobinamente baiana, que qualquer pessoa vai entender, qualquer pessoa vai compreender o que eu estou falando. Sim, Né? sim. O apóstolo Paulo, falando para a igreja em Coríntios, ele disse, não é boa a vossa jactância. Jactância é o que? Arrogância. Não é boa a vossa arrogância. Sim. Olha que mensagem atual. Verdade. Não é? Então, que Deus nos ajude. É verdade. Eu espero que alguém do outro lado seja tocado por essa palavra. Aleluia. E que possamos desenvolver, mais do que nunca, santidade atrativa. É verdade. E não repulsiva. Olhe no Éden. Tudo começa lá. Sim. Adão, onde você está? Mas quem pecou foi Adão. Mas quem vai procurar é Deus. Agora a gente parece que quanto mais santo, mais afastado do pecador. Aí a grande comissão ficou pequena. Verdade. Né? Uma coisa que eu fico, sabe, muito triste é quando hoje nós vamos incluir, né? Eu sempre me incluo porque eu sou igreja. Por exemplo, tá alguém na igreja, está uma bênção, tá todo mundo abraçando e amando. Mas quando essa pessoa dá um vacilo, porque nós somos seres humanos, suscetíveis a erros. Aí pronto, todo mundo se afasta porque a pessoa pecou. Peraí, eu também não peco todos os dias? Eu tô tão santa assim, então eu não preciso mais nem ficar na terra, né? Então eu tô sempre cobrando quem está ao redor de mim. E o que a igreja tem feito com aquela pessoa que pecou, se afastou? Não é que a gente vai estar tampando o sol com a peneira, sendo conivente ao pecado, ensinando que aquilo não está correto. Entretanto, ela precisa de perdão, ela precisa de acolhimento, ela precisa do meu amor para conseguir vencer. Porque a gente peca todos os dias, a gente erra todos os dias, em todo momento. Mas e se as misericórdias do Senhor não nos alcançassem, o que seria de nós? Verdade. E às vezes nós estamos ali julgando já como um Deus, né? Achando que já somos um Deus. Né? Então, é um perigo muito grande, eu estou falando da hipocrisia, é um perigo muito grande hoje o que está vivendo a igreja. Gente, está muito distante do evangelho que Cristo pregou. E nós precisamos acordar para isso. A igreja do Senhor precisa acordar para isso. Viver o evangelho genuíno. Para que a gente mesmo não fique. Porque a gente acha de pessoas, pastor, que ela se sente tão santa que ela até se orgulha da sua santidade. E há um perigo tão grande, meu Deus, está tão distante, meu Deus, socorre. E a gente precisa todos os dias, olhando para o espelho, Senhor, me molda, me muda. O que é que eu preciso mudar hoje? Porque eu sou pecadora, assumindo que é pecador. Porque vai chegar um momento, pastor, do jeito que está, que daqui a pouco não precisa mais ir para o céu, não, vai estar tudo bem. Ou não precisa de Deus, mas não. Então é complicado, é um evangelho assim, que está, e muitas das vezes, quando a gente ouve críticas na internet, os críticos não estão errados. Errados estamos nós. E aí, eu penso que acho que o avivamento vai começar assim, com essa inquietação. Sim. Né? Acorda, eu e você, a gente vai, entendeu? Lançando a semente. Dando doses homeopáticas da verdade e vivendo essa mensagem que o Cristo deixou, né? O nosso Cristo. Ele disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, Sim. se vos amardes uns aos outros. Então, seria como nós seríamos conhecidos. Como discípulos de Cristo, essa seria a característica, o amor. Né? Então, me parece que é o ponto de partida, é esse aí. E lá na Igreja Batista da Palavra, a igreja que eu estou presidindo pela misericórdia de Deus, já há 15 anos, Amém. Eu tenho tentado ensinar isso para a igreja. É fácil? Não é. Não é fácil. Verdade. Entendeu? Mas é possível. É possível. Então, eu espero que a gente mude. Né? Até porque alguém já disse, não tem igreja para Jesus levar. Por enquanto, não tem, não. Porque tá todo mundo não tem precisando igreja, de conserto. Não tem igreja para Jesus levar. Então, eu penso que nós precisamos uma virada radical. Verdade. E eu acho que já está acontecendo, sabe? Com essa inquietação, né? Verdade. Essa insatisfação. Sim. Mas aí eu quero aproveitar e me dirigir também para você que está me ouvindo agora, que tem ouvido pessoas detonando a igreja de fora dela. Eu falei outro dia para uma pessoa,
como você ousa falar de quem está dentro estando fora? Verdade. Então vá, não fique de fora. O desigrejado é pastor dele mesmo. Olha que ilusão. Pelo amor de Deus, abrace a causa, ao invés de ficar de fora falando mal de quem está dentro. Porque igreja é centro de recuperação. Verdade. Pelo menos aquela pessoa está dentro. Verdade. Estamos em obras. Em obras. Então, abrace a causa, não vista a camisa pelo avesso. Pega isso aí com a gente, porque Amém. resta muito para fazer Verdade. em pouco tempo. Verdade, pastor. Em pouco tempo. Verdade. Então, essa questão dos desigrejados, me parece que é espiritualidade independente. Sim. É gente que não quer ser liderado. Verdade. Que quer evitar sofrimento, porque relacionamento significa sofrimento também. É você sentir o cheiro e fedor do outro. Verdade, pastor. Não é só o cheiro, não. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem um amigo meu que disse que tem gente que, se não estivesse na igreja, estava jogando pedra. Poderia estar pior. É mesmo. E de vez em quando ali, mesmo tomando o remédio, que é a palavra de Deus, o antibiótico, de vez em quando pipoca umas loucuras. Imagine se não tivesse na igreja. É verdade. A igreja é assim, pode estar ruim com ela, mas é pior sem ela. Ela é um regulador social. É necessário demais, né? Que bênção, viu, pastor? É um prazer muito grande, dá vontade de ficar muito mais tempo conversando com o senhor, aprendendo mais de Deus, né? Com esse servo que Deus levantou, tem levantado aqui em Conquista. Que Deus continue te usando grandemente. Amém. Ontem eu estive na sua igreja, uma igreja maravilhosa, fervorosa, mas sedenta de Deus. Eu fiquei apaixonada pelos membros que eu conheci, né? A quantidade ainda reduzida que eu conheci pelo dia. Mas é um prazer muito grande, viu? Estar aqui conversando com o senhor. E, assim, para encerrarmos esse podcast, eu queria que você deixasse uma palavra, alguma coisa que Deus tocou no teu coração, através de tudo que nós conversamos, para quem está nos ouvindo, quem está assistindo, quem irá assistir esse podcast, aquilo que o Senhor Deus te tocou no coração. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu transfiro qualquer elogio para Deus. Amém. Porque dele, por ele e para ele, amém, são todas as coisas. Glória a Deus. Não a nós, mas a ele, a né? A ele. Agora, eu queria também deixar uma palavra para você que está ouvindo, pode crer. Primeiro que, apesar do caos que nós estamos vivendo, e olhe que era para a gente sair da pandemia melhor, parece que piorou. Né? Era para a gente sair melhor da pandemia, porque a gente parece que estava numa guerra, era gente tombando daqui e dali. Verdade. E parece que não aprendemos a lição. Não tomamos como exemplo. Eu gosto de você porque você se inclui. Sim. E eu aprendo isso com Jeremias. Ele diz, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Ele se inclui. Então eu me incluo, dizendo para você que eu estou precisando mudar. Eu preciso mudar. E Deus não vai escrever certo nas minhas linhas tortas. Eu preciso consertar minhas linhas para Deus escrever. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que me adequar. Verdade. Deus não vai se adequar ao que eu quero. Sim. Não vai. Verdade. O barro não dá instruções para o oleiro. Verdade. Né? Eu lembro da história de um menino que estava orando para Deus. Deus, faça a professora entender que a capital da Argentina é Paris. E o pai olhou e disse, meu filho, não, a capital da Argentina não é Paris. Deus não vai ouvir essa oração. Mas pai, eu coloquei na prova que é Paris. Então a capital da Argentina não vai ser Paris só porque eu quero. Verdade. Vai continuar sendo Buenos Aires, né? Então, verdade. Paris está na Europa. Nós estamos na América Latina. Verdade. Então, pelo amor de Deus, eu preciso me situar. Deus não vai mudar só porque eu quero. Verdade. E vamos parar com essa bobagem de ficar transformando a igreja em balcão de emprego, em clínica.
ou até agência para arrumar marido. Não. Deus não vai mudar só porque eu quero. Deus não vai mudar só porque eu quero. Né? Essa história também, pare de sofrer. Não. Sofrimento é uma bênção, gente. Nós aprendemos muito com o sofrimento. Verdade. Eu tenho uma filha especial com a lesão no cérebro. Ela tem 22 anos. Ela usa fralda geriátrica, não anda e nem fala. Você pensa que eu não já orei com fé para essa menina ficar curada, não? Já. Mas existem coisas que a gente não controla. Sim. Quanto antes a gente aprender isso, melhor. Verdade. Deus continua sendo bom. Essa menina é uma escola de Deus para nós. Amém. É a única pessoa normal lá em casa. Porque o resto tem problema. Então, pelo amor de Deus, se Deus não curar, Ele continua sendo bom. Você que está me ouvindo, que está doente, olha, você pode viver bem, apesar da doença. Verdade. Então, eu quero deixar essa palavra com você. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estavam fracas. Verdade, pastor. Fracas na fé. Porque não teve a oração respondida. Sim. E hoje é muito comum que você vê um lote de gente recebendo, e o outro lote não recebe, aí pronto. Mas eu quero dizer para você que a maior bênção é ter Deus. Aleluia, glória a Deus. É ter Deus. Aleluia. Eu preguei sobre Paulo. É possível ser próspero mesmo morando de aluguel. Porque o penúltimo versículo do último capítulo dos Atos dos Apóstolos diz que Paulo estava numa casa alugada, recebendo a todos que o procuravam. Paulo. E daquela casa alugada, ele sai para morrer decapitado. Parece um fim trágico, né? Isso não combina com os coaches. Porque a escala do coach é ascendente. Sim. A escala bíblica é descendente. Importa que eu diminua e que ele cresça. João Batista podia ter dito: eu sou primo carnal de Jesus, ó. O sangue dele corre aqui. Seria um ótimo coach. Sim. Mas ele preferiu ser servo de Jesus Cristo. Então, é desse lugar que eu falo com você. Davi, servo de Jesus Cristo. Esqueça os títulos, viu? Esqueça os títulos. Esqueça. Todo bacharelado que eu lhe apresentei, esqueça. Eu quero lhe apresentar Cristo. Porque sem Ele eu não estaria aqui agora. Amém. Falando para você. Ele é a razão do meu viver. E sem Ele a vida não tem sentido. Glória a Deus. A vida está nele. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor, muito obrigada. De nada. Viu? Estamos juntos. Aleluia. Pelo reino. É verdade. Deus é lindo. Senhor Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer por mais um Aleluia. dia. E queremos agora te pedir, Pai, por cada pessoa que ouviu essa entrevista. Aleluia. Deus. Cada pessoa. Se tiver alguém enfermo, que seja curado. Aleluia, Deus. Amém. Segundo a tua vontade. Se tiver alguém angustiado, que tenha a sua alma refrigerada pelo teu Espírito. Que a tua bênção chegue em cada lar, cada pai de família, cada mãe de família, cada jovem. Deus, onde tiver agora um jovem com depressão, com transtorno de ansiedade, que a tua bênção chegue agora, trazendo cura, trazendo liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Essa é a oração que nós fazemos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.